Sabe aquela sensação de que alguns alimentos simplesmente têm um controle sobre a gente? Que parece quase impossível comer um só? Pois é, essa sensação é muito real. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos do nosso apetite e descobrir como retomar as rédeas. Bem-vindos a este manual prático da Peso Feliz. Nossa, essa frase é forte, né? É exatamente aquela briga com o pacote de biscoitos, que o biscoito parece que está sempre ganhando. Isso mostra que não é só uma impressão nossa. Existe toda uma engenharia por trás disso. Pois é, como é que eles conseguem fazer isso? Como um simples salgadinho pode, digamos, hackear o nosso cérebro? Entender esse mecanismo é o primeiro passo para a gente virar esse jogo e recuperar o controle sobre o que a gente come e sobre a nossa saúde, claro. E para a gente desvendar esse mistério, nós temos um plano. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de apetite enganado. Depois, a gente mergulha na ciência da coisa. Na sequência, vamos nos transformar em verdadeiros detetives de supermercado, aprender a retomar o controle e, por fim, enxergar a comida como um ato de autocuidado. Preparados? Ok, vamos começar pelo começo. O que afinal quer dizer ter o apetite enganado? Parece até coisa de filme de espionagem, né? Mas na verdade é algo que acontece toda vez que um pacote de batatinhas é aberto. Para a gente entender, primeiro precisamos conhecer o protagonista dessa história, o alimento ultraprocessado. É bom pensar nele não como comida de verdade, mas como formulações industriais. Basicamente, são produtos cheios de ingredientes com nomes esquisitos que a gente nunca usaria na cozinha de casa. E aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado tem a comida de verdade que satisfaz, que nutre, do outro o ultraprocessado que foi feito para a gente nunca se sentir satisfeito. É tipo um videogame viciante. A cada mordida a gente quer passar de fase, mesmo quando o corpo já está pedindo para parar. E agora a parte que todo mundo estava esperando, o grande truque. Como exatamente esses alimentos conseguem bagunçar os nossos sinais internos? Vamos abrir essa caixa preta. O segredo não é uma coisa só, mas um ataque coordenado em 4 frentes. Primeiro, o sabor. Aquela combinação perfeita de gordura, sal e açúcar que é quase impossível de resistir. Segundo, eles têm baixa saciedade, ou seja, são feitos para não encher. Terceiro, a textura, que é super macia e fácil de mastigar para a gente comer bem rápido. E, para fechar, o marketing e a conveniência, que fazem a gente escolher por impulso. É uma armadilha perfeita. Um exemplo clássico disso é o pão de forma. Pensa bem, ele praticamente derrete na boca. Agora, compara com um pão caseiro mais rústico, que a gente precisa mastigar de verdade. O primeiro foi projetado para a gente comer uma fatia atrás da outra, sem nem perceber. A questão não é fazer o pão, é projetar o consumo. Beleza, agora que a gente já entende as táticas, tá na hora de colocar o nosso chapéu de detetive e ir para o campo de batalha, que é o supermercado. Como a gente consegue identificar esses produtos disfarçados nas prateleiras? Bom, aqui vai um kit básico de investigação. Pista número 1, a lista de ingredientes. Se for gigante, cheia de nomes que parecem um trava-língua, desconfie. Pista 2. Fique de olho em palavras como conservantes, emulsificantes, corantes. E a pista 3, que é muito importante, cuidado com os disfarces. Muitas vezes um produto light ou zero tira gordura ou açúcar, mas compensa com um monte de aditivos químicos. Isso tudo nos leva ao ponto central, que é uma verdadeira virada de chave na nossa mente. A questão não é ter mais ou menos força de vontade. A questão é ter conhecimento. É sobre pegar o volante de volta. E aqui está a grande verdade libertadora. A culpa não é de quem come. É fundamental entender isso. Não é fraqueza, não é falta de disciplina. É o design do alimento, que foi criado para incentivar o consumo exagerado. Só de entender isso já tira um peso enorme das costas e devolve o poder para a gente. Com esse novo poder em mãos, a gente pode começar a montar uma defesa. Como? Planejando as refeições com comida de verdade, incluindo mais proteínas e fibras que não saciedade de verdade, criando rotinas e horários para comer, e, muito importante, parando de rotular comida como boa ou ruim, o que só gera mais culpa. E agora, a gente transforma essa estratégia toda num ato de amor próprio. A ideia é fazer trocas inteligentes, sem radicalismo, sem sofrimento, e transformar a alimentação num jeito de cuidar da gente. Olha só que trocas simples. Em vez daquele iogurte cheio de corante, um iogurte natural com fruta fresca picada. No lugar do pão de forma industrial, um pão de padaria com poucos ingredientes. Ao invés da lasanha congelada, um prato feito com vegetais frescos. São pequenos passos que, somados,
fazem uma diferença gigantesca. E se for para guardar uma única regra de ouro para levar para o supermercado, que seja esta: dê uma olhada na lista de ingredientes. Se a maior parte dos nomes de ali soa mais como uma aula de química do que como comida, provavelmente é um ultraprocessado. O melhor a fazer é devolver para a prateleira. E no final das contas, tudo se resume a isso. É uma forma de dizer ao próprio corpo que ele merece o melhor. Merece comida que nutre e não comida que confunde. Se alimentar bem deixa de ser uma obrigação e vira um dos maiores atos de autocuidado que existem. Então, vamos recapitular o nosso plano de ação. Primeiro, a gente aprende a identificar os ultraprocessados. Depois, a gente passa a priorizar comida de verdade, simples. Reestrutura as rotinas, usa o conhecimento, a psicoeducação a nosso favor. E, acima de tudo, cultiva o autocuidado em cada prato. Bom, eu espero que este nosso guia tenha acendido uma luz. Essa jornada por uma alimentação mais consciente é contínua, então fica o convite para continuar aprendendo com o peso feliz. Lembre-se, conhecimento não é só poder, é liberdade. Agora a pergunta que fica no ar é: qual vai ser a primeira troca inteligente que dá para fazer hoje? Pensem nisso. Até a próxima!